O governo de São Paulo anunciou que a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, atingiu o patamar necessário de eficácia contra a Covid-19 na fase 3 de testes. A taxa de eficácia não foi divulgada hoje a pedido da desenvolvedora do imunizante, a chinesa Sinovac. Segundo o secretário de Saúde, isso ocorreu por conta de diferenças de resultados nos testes da Coronavac pelo mundo. Ele afirmou que o número deve ser divulgado em 15 dias. Tem a sonora do Jean aí, pode soltar. Por acordos comerciais estabelecidos, eles entenderam que o fato de nós termos eficácia superior a isso, porém diferente de outros países em que essa vacina vem em uso, merece uma reavaliação. Então, o fato disso acontecer transmite isonomia para que uma empresa possa dizer todo o estudo, toda a imunização que foi estabelecida tem o mesmo percentual de eficácia. Muito bem, então como vocês estão vendo aí, tem sempre a divulgação da taxa de eficácia de cada vacina. No entanto, os estudos clínicos podem estar dando taxa diferente e aí a empresa resolveu aí fazer um estudo para ver, afinal, qual é a taxa que vai ser divulgada para ver uma unidade. Pelo menos essa é a alegação técnica que está sendo dada para motivar esse adiamento. O secretário de Saúde negou que a não divulgação da eficácia vai atrasar o cronograma vacinal e garantiu que a data prevista para o início da imunização segue sendo o dia 25 de janeiro. A equipe negou que tenha deixado de divulgar os dados porque os resultados foram abaixo da expectativa. Portanto, está negando isso. Não é porque os resultados teriam sido abaixo da expectativa que houve esse adiamento. Pelo menos por enquanto é o que eles estão dizendo. E essa equipe se esquivou de uma pergunta sobre se houve uma decepção por parte da Sinovac com os dados do Brasil. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, os resultados obtidos nos testes indicam que a Coronavac é a vacina mais segura do mundo. Então, quer dizer, a hipótese que foi aventada é que lá na China os testes indicaram uma taxa X de eficácia que pudesse ter sido maior do que a taxa que o Instituto Butantan averigou aqui. Vamos supor lá que eles encontraram uma taxa de 90% ou de 80%. Aí se o Butantan encontrou aqui 70%, você fala, não, peraí, então tem algum problema, dá de volta aqui, a gente vai ver qual é a taxa. Então é essa alegação que eles estão dando. Estou explicando aqui a alegação. Tem mais um trecho do Dimas Covas aí na sonora, né? Pode soltar. Essa é a vacina seguramente mais segura de todas que estão em teste nesse momento. Quer dizer, um excelente perfil de segurança, com manifestações adversas leves, uma frequência muito baixa, sendo que a reação mais presente foi dor no local da injeção. Muito bem, tá aí o Dimas Covas. Diego, antes da gente entrar aqui no caso da viagem do João Dória, que contaminou, evidentemente, toda a repercussão dessa divulgação, para a gente separar aqui em blocos, se atendo aqui à questão da vacina. Você tem algo a acrescentar? E, obviamente, estamos todos ansiosos para que as vacinas funcionem, sejam elas quais forem, seja de onde vierem. Só as pessoas que torcem contra a solução para problemas relativos à pandemia é que ficam aí secando, seja a vacina Coronavac, seja a vacina de Oxford, seja a Pfizer, seja qualquer outra. A gente, como cidadão, vendo que mais de 180 mil brasileiros já morreram dessa doença, a gente quer que as vacinas funcionem. Agora, tem todo um procedimento técnico que precisa ser, pelo qual se precisa passar, é preciso haver esse avanço e a gente vai acompanhando cada desdobramento. Então, você acrescentar algo aí, pode falar. Felipe, eu acho que houve um erro hoje de divulgação, né? Houve um ruído de comunicação grave entre ali o Instituto Butantan, o governo de São Paulo. O dia começou com a coletiva marcada para as 4 horas da tarde desta quarta-feira para o anúncio dos resultados dos testes da fase 3 da Coronavac,
e no meio do caminho isso mudou, ia ter a coletiva, não ia ter a coletiva, o Butantan confirmou que ia ter, depois surgiu a informação de que ia ter a coletiva sem os resultados, ou seja, a essa altura do campeonato, a despeito do que possa ter acontecido, reforçando e reafirmando o que você acabou de dizer, está todo mundo esperando uma vacina eficaz. De minha parte, particularmente, não importa de onde seja, pode ser a Coronavac, pode ser qual for, que tenha eficácia comprovada, que seja aprovada pela Anvisa, eu já disse que eu estou pronto para tomar essa vacina. Agora, a essa altura do campeonato, esse ruído de comunicação, esse vai, não vai, esse vai e vem, abre margem para a teoria conspiratória, que já é Exatamente. tão natural em torno desse assunto, dá de bandeja para quem quiser ficar criando narrativa aí. Então, houve um erro, sim, um erro grave hoje. Não sabemos de onde foi que partiu esse erro ainda, quem errou, com qual propósito, isso vai ficar mais claro nos próximos dias. Agora, chegamos ao fim dessa quarta-feira com um erro de comunicação que, a essa altura do campeonato, para mim, é de um amadorismo talvez imperdoável. E que pode não ser só um erro de comunicação, pode ser um erro ainda mais grave, um erro de estudo, algum problema, tanto aqui quanto lá, problemas de conflito também entre equipes técnicas de diferentes núcleos de estudo clínico. Então, a maneira como tudo isso aconteceu, como você colocou muito bem, gerou muita desconfiança. E o que não falta nesse momento de disputa de cacife eleitoral para 2022 entre Bolsonaro e João Dória é a exploração desses episódios, mesmo que as coisas não fiquem tão claras nesse momento. Então é por isso que eu estava enfatizando que essas são as alegações. Agora, como as alegações foram dadas assim, num evento do qual se esperava já que houvesse um detalhamento, uma precisão maior, parece que em cima da hora houve essa atravessada aí, China, Butantan, São Paulo, governo, que foi agravada pelas notícias que a gente vai falar logo em seguida, e isso ficou muito ruim, ficou parecendo uma grande atrapalhada e possivelmente, essa é a desconfiança que gera, para ocultar algum problema maior. E aqui a gente sempre fala, a gente não pode se limitar às declarações públicas das autoridades em termos de reportagem. Cabe, evidentemente, à imprensa manter a vigilância, manter um certo ceticismo e buscar as informações de bastidor que eventuais autoridades não estejam querendo revelar sobre esse episódio. Com o passar dos dias, vai ficar claro se foi isso mesmo, em que ordem essas coisas aconteceram, se houver, claro, acesso a esse tipo de informação, e a gente, obviamente, vai estar ligado. Agora, isso tudo foi contaminado porque o governador de São Paulo, João Dória, não participou do anúncio, afinal ele tinha ido viajar para Miami. No Twitter, Dória justificou sua ausência. Abro aspas. A partir de hoje, o vice-governador Rodrigo Garcia assume interinamente o governo de São Paulo. Estou tirando 10 dias de licença para me dedicar à minha família. Trabalhei ininterruptamente ao longo de 2020, sacrificando o convívio familiar, especialmente com a Bia, minha esposa. Fecho aspas. Depois da repercussão negativa, Dória anunciou o cancelamento das férias. O vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, testou positivo para a Covid-19. Abro aspas, acabo de receber a notícia de que o vice-governador Rodrigo Garcia testou positivo para a Covid-19. Por conta disso, estou cancelando minha licença e retorno ainda hoje para São Paulo para seguir o trabalho à frente do governo de São Paulo. Desejo pronta recuperação ao Rodrigo Garcia. Fecho aspas. Muito bem, antes desse cancelamento do João Dória, eu comentei no Twitter, numa emergência, o capitão é sempre o último a deixar o navio, diz a velha regra náutica. E no Brasil, em pandemia, o capitão, entre aspas, sai de férias para pescar, como a gente mostrou ontem no Papo Antagonista, o Jair Bolsonaro, e seu rival, que no caso é o João Dória, para ir a Miami, saindo de férias para ir a Miami. Maus exemplos de liderança, como dos tribunais superiores que querem furar fila de vacinação. Depois a gente entra nesse caso, porque depois desse meu comentário, estou falando só em escala temporal, não porque tenha sido em razão dele, mas o Luiz Fux deu uma declaração a respeito disso, dizendo que os ministros do STF iam esperar a sua vez, já que também
houve uma repercussão negativa. Então, Diego, a gente fica com essa sensação de que o país tem lideranças que não têm a dimensão do dever moral deles em razão dos cargos que ocupam. Que são pessoas que ocupam eventualmente cargos eletivos, ocupam eventualmente cargos por indicação política, como ministro do STJ, obviamente com os requisitos que são cada vez mais escassos nessas indicações, mas que não tem o espírito de liderança, de você mostrar num momento sensível que você está junto com a população, que você não vai ostentar um lazer, uma diversão, no momento em que tantas famílias que você defendeu em campanha retoricamente estão sofrendo, estão enterrando os seus familiares, em que tanta gente está aí com possibilidade de morte, porque está doente. Então, assim, são péssimos exemplos na minha visão, Diego. Não que a gente seja contra, em tese, férias para pessoas que ocupem cargos públicos. Não é esse o problema. É a maneira como isso é feito. O sujeito posta um vídeo lá de uma pescaria em conjunto com os outros, dando gargalhadas, todo mundo sem máscara, num momento sensível do país. O outro vai para Miami. É uma cidade que representa esse lazer, o comércio, etc. E depois ainda de ter elevado aqui as medidas restritivas no estado de São Paulo. Então parece que deixa a população ali nessa situação difícil durante a pandemia e com restrições e vai curtir em outro país. Então são péssimos exemplos, Diego, diga aí. Pouco antes do almoço hoje, eu conversei por telefone com um interlocutor do governador João Dória, uma pessoa lá de São Paulo, muito próxima a ele, e ele já tinha me dito que, confirmando, né, que João Dória tinha viajado essa madrugada de hoje, quarta-feira, com a esposa para Miami, para os Estados Unidos, e que estava ali todo um entrave para a divulgação dos resultados da Coronavac. A gente até publicou isso no Antagonista assim que eu concluí essa ligação. Ele alegou que tinha a questão do fuso horário com as bolsas asiáticas, com as bolsas americanas, que tinha toda uma orquestração a ser feita ali com o laboratório chinês e também o Instituto Butantan. Deu ali os seus argumentos, as suas explicações para justificar o fato de não ser uma divulgação simples. É compreensível, claro que não é uma divulgação simples, vai ter um impacto muito grande, tanto no mercado como no Brasil. Coronavac, querendo ou não, é a vacina que está mais ali na boca do gol para a gente no Brasil, é a coisa que está mais avançada na comparação com outras vacinas, porque o governo brasileiro, como a gente já falou aqui em outros programas, fez uma aposta errada, uma única aposta, uma única vacina, e agora está tendo que correr atrás do prejuízo. Enfim, mas política é gesto. Eu até conversei isso com esse interlocutor antes de desligar o telefone, que ele achava dessa questão do Dória, e ele já tinha antecipado esse discurso que o Dória viria a usar publicamente no Twitter um pouco depois, de que ele tem direito a descansar, de que ele trabalhou muito. E é o que você falou, Felipe, é claro que todo mundo tem direito a descansar, a gente está muito cansado, foi um ano mentalmente cansativo, exaustivo, a gente está querendo chegar esse fim do ano, pelo menos com alguns dias, eu vou ficar aqui deitado no sofá, descansando um pouco, só espairecendo. Mas ele é o governador de São Paulo, a gente já tem um presidente da República que está pescando, a gente já tem um presidente da República que não está nem aí, que já falou, e daí, né, para usar uma expressão que o próprio presidente da República já usou. Então ele tinha que fazer um contraponto, né? Quer descansar, que fosse para Campos do Jordão, que fosse pagar promessa lá para Frei Galvão, em Guaratinguetá, fosse aí pertinho, mas pegar um avião e se mandar para Miami, é um gesto muito forte, né? E política é, sim, também gesto. Exatamente, Diego. Tem o problema moral que eu estava abordando e você ainda começou aí no seu comentário a abordar a questão política em termos de que burrice em termos políticos do João Dória nesse momento em que ele polariza com Jair Bolsonaro, como ele próprio buscou polarizar. Quer dizer, além da questão moral, que para mim vem em primeiro lugar, um líder não tinha nada que fazer isso nesse momento. Vem a burrice política, o sujeito está polarizando com um presidente negacionista,
que saiu para pescar, cujo ministro da propaganda postou o vídeo da pescaria, das gargalhadas em rede social, depois apagou para prestar contas para os ativistas aloprados bolsonaristas que estão lá reclamando daquela postagem, daquele vídeo, daquela festinha ali no barco, enquanto um ativista bolsonarista está preso. Não é por causa de 188 mil pessoas que perderam a vida no meio dessa pandemia. Não estão lá defendendo o colega, porque sabem que amanhã também pode acontecer com qualquer um deles. Então, o presidente está nessa situação, o sujeito, politicamente, ele deveria, né, mostrar que, diferentemente do presidente, está preocupado e tal, que geralmente ele busca até demais, né, com aquela afetação exacerbada, com aquilo que soa marqueteiro e muitas vezes falso, ele busca afetar a empatia. Eu sempre falo aqui no programa, né, que o Brasil precisa de uma liderança que tenha uma empatia natural, além de sensatez, bom senso, certo pragmatismo, para lidar com as questões práticas, com os problemas vitais complexos que o país enfrenta. Mas você tem essa polarização entre a falta de empatia, uma empatia muitas vezes forçada, e aí chega determinado momento em que cada um sai de férias, ostentando ali um lazer, um local muito... que as pessoas relacionam muito com o turismo de lazer propriamente dito, de compras. Então, assim, tudo errado nessa atitude e, Diego, a gente tem que... cada vez fica mais claro que os cidadãos brasileiros estão sob a sua própria orientação, que precisam buscar as suas informações para além das autoridades políticas e judiciárias nesse país, né? Exatamente, Felipe. Não é um dia bom para o João Dória. Ele sabe disso. Ele sabe que, se não um tiro no pé, ele tacou uma martelada no pé, pelo menos hoje. Porque surgem perguntas sem respostas, né? Voltou para o Brasil, de fato, porque Rodrigo Garcia testou positivo, ou voltou por conta da reação negativa? Ele foi para Miami para descansar, ou foi para Miami porque, porventura, tinha uma informação prévia de que os resultados não seriam divulgados hoje, então a sua presença aqui em São Paulo, no Brasil, não seria justificada, né? Então aí ele levantou um monte de dúvidas e é isso, pessoal. Levantou, o pessoal corta. É assim mesmo que funciona. Dória, que quer ser presidente do Brasil há tanto tempo, Dória que se acha aí um grande articulador político, que se mostra imbatível para o mais preparado para derrotar Bolsonaro em 2022, hoje mostrou uma meninice política impressionante. Pois ele contaminou toda a divulgação e fica parecendo isso, que estava fugindo de um anúncio que não seria tão bom, o que só agrava o problema, né? Que seria mais uma burrice nessa hipótese, mas ele gera todas essas desconfianças absolutamente legítimas, porque a medida realmente é bastante equivocada, para dizer o mínimo. Agora, o Jair Bolsonaro, ele deu uma declaração, só para a gente completar esse assunto, numa conversa com apoiadores aglomerados em São Francisco do Sul, o antagonista publicou agora há pouco, disse que a melhor vacina contra a Covid-19 é o próprio coronavírus, que, segundo o Ministério da Saúde, já matou mais de 180 mil pessoas no Brasil, o antagonista está lembrando. Tem um vídeo aí postado nas redes, o presidente aparece se aproximando de um homem que, com a boca e o nariz expostos, lhe entrega uma máscara de presente e recomenda que Bolsonaro a higienize. Aí ele responde: eu não uso, mas tudo bem, eu tive a melhor vacina, foi o vírus, sem efeito colateral. Fecho aspas. Quer dizer, com muita generosidade aqui, tentando entender o que o presidente quis dizer, fica parecendo que ele está se considerando imune, porque ele já foi infectado com a Covid-19, com ele não aconteceu nada, embora esteja havendo aí toda uma discussão sobre casos de reinfecção, inclusive entre profissionais de saúde que ficam mais expostos, e o presidente mais uma vez aí sendo categórico em algo que ainda está havendo muita notícia e discussão a respeito, no sentido contrário, inclusive, em relação a isso que ele está falando.